Ronda Rousey estava em um pódio em Nova York no dia 15 de abril de 2026 e disse a cada lutador do mundo MMA que o cachê mínimo no próximo card MVP MMA1 da Netflix será de 40 mil. Depois olhou direto para as câmeras e disse que o UFC não pode dizer o mesmo. Essa única frase proferida em uma coletiva de imprensa para um card que já conta com Francis Ngannou, Nat Diaz e um elenco cheio de lutadores que escolheram deixar a promoção de Dana White abriu uma porta que muitos pensavam que nunca se moveria. No dia 16 de maio de 2026, a Netflix transmitirá seu primeiro evento MMA. Ronda Rousey enfrentará a sua colega lenda do MMA feminino Gina Carano no evento principal do MVP MMA1. O card acontece no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, transmitido ao vivo globalmente para mais de 325 milhões de membros da Netflix sem custo adicional. Mas o card de luta não é a manchete agora. A manchete é o que Rousey disse na coletiva de imprensa. Ao lado de Jake Paul, Nakisa Bidarian e dos lutadores do card, Rousey abordou a questão que seguiu o esporte MMA como uma sombra por 2 décadas: o cachê dos lutadores. Ela disse: "Acho que é realmente importante que a gente eleve o teto, mas também eleve o piso." E aí ela soltou o número. O cachê mais baixo do card será 40 mil dólares. Não para um lutador do evento principal, não para um ex-campeão. O lutador menos pago em todo o card, alguém com um histórico curto, alguém que pode perder, sai com 40 mil dólares. Então ela torceu a faca. Ela adicionou: "Se você lutar 3 vezes por ano, isso é muito mais que um salário mínimo." É algo que o UFC não pode dizer. Agora, para entender por que essas palavras caíram como uma bomba, você precisa saber quantos lutadores do UFC na base do card realmente ganham. O UFC ainda paga aos lutadores que entram em sua organização $1.000 para aparecer e $1.000 para vencer. Mesmo que você lute 2 vezes e vença ambas durante seu primeiro ano no UFC, isso é 40 mil antes de impostos e despesas. Como Sean Strickland disse, você ganharia mais trabalhando no Walmart. E é assim que tem sido desde 2015, quando o salário de entrada parou de aumentar a cada poucos anos. Então, quando Rousey diz que 40 mil é o piso por luta, e que os lutadores poderiam ganhar 120 mil por ano apenas competindo 3 vezes, a matemática não é complicada. Isso é no mínimo o triplo do que um lutador estreante do UFC pode esperar ganhar no mesmo período. E Rousey não parou por aí. Ela disse que o UFC está perdendo talento por causa de sua ganância de curto prazo, acrescentando: "Eles estão pensando no próximo trimestre. Estão pensando nos acionistas e não pensando em sua responsabilidade de serem guardiões do futuro do esporte." O UFC, enquanto isso, acaba de assinar um dos maiores acordos de transmissão da história dos esportes. A promoção garantiu um acordo de direitos de mídia de 7,7 bilhões com a Paramount Global começando em 2026. Os lutadores esperavam que esse tipo de dinheiro caísse em cascata. Para muitos deles, não caiu, e é onde as rachaduras começaram a aparecer. Vamos olhar para o card que Rousey está capitaneando porque ele parece um quem é quem dos lutadores que tiveram o suficiente do UFC. Comece com o co-evento principal. Francis Ngannou ainda é considerado por alguns como o melhor peso pesado do esporte. Depois de deixar o UFC como campeão peso pesado em exercício da promoção, ele não perdeu o cinturão. Ele se afastou dele e Ngannou deixou o UFC logo após defender seu título contra Cyril Gane no UFC 270 em 22 de janeiro de 2022 devido a desentendimentos com o presidente do UFC Dana White. A partida de Ngannou não foi simplesmente sobre um cachê. Foi sobre princípio. Ele disse: "Nesse contrato, eu não sou livre. Nesse contrato, eu não sou um contratante independente. Nesse contrato, eu não tenho direitos. Não tenho poder. Eu entrego todo o poder para vocês. E vi no passado como vocês podem utilizar esse poder." Ngannou disse ao The MMA Hour que o dinheiro não foi o principal ponto de discussão durante suas negociações com o UFC. Ele pediu para ter seus próprios patrocinadores, seguro-saúde e um defensor dos lutadores nas reuniões do conselho do UFC, e subsequentemente esclareceu que essa era uma solicitação que queria ser aplicada a todos os lutadores do UFC. O UFC, segundo Ngannou, rejeitou todos os 3 pontos. Ele até defendeu os lutadores da base. Ele perguntou: "E quanto àqueles caras da base? Eles não podem realmente arcar com esse seguro-saúde?" Eu já estive lá, então é algo que ainda carrego no meu coração. O relacionamento entre Ngannou e Dana White se deteriorou tão mal que White disse que não tem intenção de trazer Francis Ngannou de volta ao UFC, afirmando: "Não sei como posso deixar mais claro a porra disso." Agora, Ngannou está lutando contra Felipe Lins no card da Netflix do outro lado do muro completamente. Depois tem Nat Diaz, conhecido por sua resistência e estilo de luta irredutível. Diaz construiu um dos legados mais reconhecíveis no MMA. Sua rivalidade com Conor McGregor permanece como a maior na história do MMA, quebrando recordes de bilheteria e pay-per-view. Diaz está voltando ao octógono para os próximos bouts do MVP MMA.
A antiga estrela do UFC não luta em artes marciais mistas desde que derrotou Tony Ferguson em setembro de 2022. Sua última luta no UFC foi o fim de seu contrato, e ele nunca renovou. Desde que deixou o UFC, Diaz continuou competindo em esportes de combate enquanto lançava sua própria promoção, Real Fight Inc., e capitaneava eventos com ingressos esgotados. Agora, ele enfrenta Mike Perry, um ex-lutador do UFC também, que deixou a promoção para se juntar ao Bar Knuckle Fighting Championship, onde Perry foi nomeado BKFC Male Fighter of the Year em 2023 e continuou seu período dominante. Próximo no card, ex-campeão peso pesado do UFC Júnior dos Santos lutando contra Robelis Despaigne. Cigano desfrutou de um breve reinado como campeão peso pesado do UFC de 2011 a 2012. Ele tem competido fora do UFC por anos e aceitou a chance de lutar na Netflix. E depois a Muhammad Mokaev, um dos casos mais reveladores de todos. O jovem de 23 anos terminou com uma vitória por decisão unânime sobre Cape, melhorando seu recorde do UFC para 7-0. No entanto, Dana White brutalmente cortou do elenco depois que ele chegou ao fim de seu contrato com o UFC. Perguntado se Mokaev permaneceria no UFC, White respondeu: "Acho que o PFL vai conseguir um cara imbatível. Esse cara imbatível agora está lutando no card MVBP MMA1. Mokaev, que é o atual campeão da Brave Combat Federation, é imbatível em 17 lutas profissionais." Ele conquistou um ranking top 10 depois de ir 7-0 no UFC. Ele foi liberado da organização em 2024 e desde então foi 3-0 em lutas de MMA. Então, já, apenas olhando para este único card, você pode contar Ngannou, Diaz, Perry, dos Santos, Mokaev, Jason Jackson, Lorenz Larkin, Adriano Moraes. A lista continua crescendo. Estes são lutadores que competiram no UFC ou foram liberados por ele e agora estão capitaneando um card que promete pagá-los muito mais justamente do que a organização que deixaram. Os lutadores fora do UFC não são os únicos falando. Os que ainda estão dentro do octógono estão dizendo as mesmas coisas e dizendo mais alto do que nunca. Em fevereiro de 2026, o ex-campeão meio pesado do UFC Sean Strickland sentou com a Complex e disse a parte quieta em voz alta. Strickland caracterizou a estrutura de pagamento da empresa como predatória antes de seu bowl do evento principal contra Anthony Hernandez no UFC Fight Night em Houston. Ele não foi delicado. Ele disse: "Quanto à escala salarial, quando você a compara a qualquer outro evento esportivo, o UFC é o mais fodido. Pagamento de atletas versus o que o UFC está ganhando, não há argumento. Não é justo. É predatório." Strickland apontou para uma verdade profundamente desconfortável. Para Strickland, o UFC deve corresponder a qualquer outro evento esportivo para uma estrutura de pagamento ideal. O ex-campeão cita a NFL, que paga aos atletas uma porção muito maior da receita se comparada ao pedaço do bolo do UFC que vai para os lutadores. Na NFL, os jogadores recebem aproximadamente 48% da receita da liga. A NBA dá cerca de 50%. No UFC, estimativas consistentemente colocaram a participação de receita dos lutadores em algum lugar entre 15% e 20%. Nenhum outro grande esporte americano chega perto de ser tão unilateral. Quando perguntado sobre a nova era do Paramount Plus e se o pagamento realmente aumentou, Strickland o encerrou imediatamente. Ele não acredita que ninguém esteja ganhando mais agora. E que alguns lutadores poderiam ganhar mais dinheiro no maldito Walmart. Ninguém está ganhando mais, Strickland adicionou mais tarde. Ele também pintou um quadro da cultura do silêncio que impede os lutadores de reagirem. Ele disse: "Você diz não para uma luta, eles encontram algum cara em alguma maldita cova de areia que fará por malditos 5K e 5K. Esse é o desequilíbrio de alavancagem no núcleo de tudo. Se um lutador pede mais dinheiro, o UFC pode simplesmente seguir para o próximo corpo disposto. Sempre há mais lutadores esperando na fila, e Strickland não estava sozinho. Esta não é a primeira vez que uma estrela do evento principal do UFC discute publicamente nenhum aumento de pagamento na era do Paramount." Justin Gage, que ganhou o cinturão interino dos leves no primeiro card do ano contra Paddy Pimblett, disse no dia da mídia do UFC 324 que não estou recebendo mais nada. Gage é um dos lutadores mais emocionantes na história do UFC. Ele tem capitaneado pay-per-views. Ele ganhou bônus de performance 14 vezes. E mesmo ele diz que o novo acordo não mudou as coisas para ele. Quando o UFC assinou o acordo lucrativo com a Paramount, muitos imediatamente questionaram o impacto financeiro que o acordo teria no elenco. Dana White insistiu que o pagamento dos lutadores aumentaria, mas a única evidência disso até agora veio na forma de aumentos de bônus. A partir de janeiro de 2026, começando com o UFC 324, o UFC aumentou sua estrutura de bônus após a luta, aumentando os prêmios Performance of the Night e Fight of the Night de 50 mil de Imperoatra para 75 mil de mil, introduzindo bônus adicionais de 25 mil de Imperos por nocaute ou submissão. Mas esses bônus não são garantidos. Eles são distribuídos a critério de Dana White após cada evento.
Um lutador pode passar por um acampamento de treinamento inteiro, sofrer danos, vencer uma decisão e sair com apenas seu show money. Para alguém na base do elenco, isso pode ser 10 mil esmolt. E então Rosey fica em frente às câmaras e diz que todos no seu card recebem 40 mil esmolt. Ganhe ou perca, sem questões. Strickland também disse que acredita que o talento americano no MMA eventualmente secará por causa da falta de pagamento justo. Ele argumentou que se alguém recusa uma luta por uma objeção ao seu pagamento, o UFC apenas encontrará alguém disposto a receber menos dinheiro. Disse Strickland. Você vai lentamente ver o elenco americano morrer porque é como terceirizado por pessoas. Esse é um ex-campeão falando sobre a erosão do esporte de dentro. O acordo de 7,7 bilhões era para consertar as coisas. Para os lutadores da base e muitos do meio, não fez. Agora, aqui está o que torna toda essa situação diferente de qualquer outra vez em que os lutadores reclamaram sobre pagamento. Desta vez, há outro lugar para ir. Most Valuable Promotions oferece eventos de esportes de combate de classe mundial impulsionados por Jake Paul e Nakisa Bidarian. Eles constroem estrelas, quebram o molde e trazem noites de luta que batem mais duro dentro e fora do ringue. Bidarian, o CEO da MVP, não é apenas algum agitador externo. Ele costumava ser o diretor financeiro do UFC. Ele sabe para onde o dinheiro flui e para onde não flui. Quando ele saiu para cofundar o MVP com Jake Paul, ele levou esse conhecimento com ele. E agora ele está construindo um modelo concorrente do zero. A empresa estava por trás da famosa luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson em novembro de 2004. Esse evento quebrou recordes de streaming. Bidarian diz: MVP entregou os eventos de boxe mais assistidos desde o advento da televisão a cabo. E agora estamos prontos para quebrar recordes novamente com a maior audiência na história do MMA. A parceria com Netflix muda completamente o cálculo. No UFC, o pay-per-view foi tradicionalmente o principal impulsionador de receita e apenas as maiores estrelas recebiam uma parte dos buy rates. Sob o acordo do Paramount, os pontos de pay-per-view estão sendo eliminados completamente, o que na verdade removeu uma das poucas maneiras de os lutadores mais bem posicionados ganharem significativamente mais. Mas, na Netflix, não há buy rate. A plataforma já tem mais de 325 milhões de membros. Toda a audiência já está construída. Isso significa que o valor dos olhos em cada lutador do card, do evento principal até a luta de abertura, é teoricamente massivo. E esse é exatamente o argumento que Rose e MVP estão fazendo. Se a plataforma é maior e a receita está lá, então o piso para o pagamento dos lutadores também deve ser mais alto. O card em si é empilhado com intencionalidade. Alguns dos nomes notáveis agora oficiais para o MVP MMA incluem ex-campeão do UFC Júnior dos Santos, o invicto Mosca Muhammad Mokaev, ex-campeão do One Adriano Moraes, ex-campeão do Bellator Jason Jackson, e campeões do Karate Combat Aline Pereira e Robles de Spain, e campeão do KPSW Saladin Parnasse. Estes são lutadores de diferentes promoções, países diferentes, históricos diferentes, todos convergindo em um card da Netflix sob uma estrutura de pagamento que o UFC nunca ofereceu. Bidarian disse ao Sports Business Journal sobre o futuro do MVP MMA. Estamos colocando muito poder de fogo, poder de estrela, distribuição para o evento. Se funcionar, e estou muito confiante que funcionará, sim, o MVP estará envolvido no MMA a longo prazo. Essa última parte é a parte que Dana White deveria estar prestando atenção. Se MVP MMA for bem sucedido, e com os nomes no card e a plataforma da Netflix por trás, há todas as razões para acreditar que será. Isso não é um evento único. Isso se torna uma alternativa sustentada, um lugar onde os lutadores podem ir e realmente ganhar uma vida garantida. A própria Rose não é apenas uma lutadora neste card. Ela está atuando como copromotora e também como principal atração do evento. Ela está usando seu nome, seu legado e sua plataforma para deliberadamente posicionar este card como uma contradeclaração ao modelo de negócios do UFC. E ela está batendo com força em qualquer um que questione isso. Enquanto Rose enfrentará Carano no evento principal, Howdy mirou na colega judoca Kayla Harrison durante a coletiva de imprensa. Harrison, a atual rainha dos pesos galo femininos do UFC, expressou de sessão que Rose vs Carano tenha sido divulgada como a maior luta na história do MMA feminino. Harrison também chamou Rose de irrelevante. A resposta de Rose foi profunda. Ela contra-atacou: se ela acha que sua luta é a maior luta feminina de todos os tempos, porque ela está ganhando menos agora do que eu ganhava 10 anos atrás. Adivinhe. Você está superavaliada ou está sendo mal paga? Essa pergunta retórica não é apenas direcionada a Harrison. É direcionada a cada lutador que permanece no UFC se perguntando se o dinheiro que está ganhando reflete seu valor real. Então, agora a pergunta que o título faz: 10 lutadores do UFC realmente estão deixando Dana White? Aqui está o que sabemos. O card MVP MMA A1 em 16 de maio apresenta lutadores que eram as pedras angulares do UFC. Francis Ngannou era o campeão peso pesado. Nate Diaz era um dos maiores atrações da história do esporte.
Júnior dos Santos manteve o cinturão peso pesado. Mohamed Mokaev foi imbatível no octógono. Mike Perry era um lutador de ação favorito dos fãs. Jason Jackson e Lorenz Larkin competiram no UFC antes de seguirem adiante. Até a irmã de Alex Pereira, Aline Pereira, está no card. Adicione lutadores como Chris Avila, que competiu no UFC como protegido de Diaz, e você está vendo um card que é construído quase inteiramente do pool de talentos antigos do UFC. Em meio a este card abarrotado com lutadores antigos do UFC, Jorge Masvidal também recebeu uma oferta. Seguindo a declaração mais recente de Dana White, alguém pode se perguntar: o UFC bloqueou estrategicamente a transição de Masvidal para o MVP? White disse durante a coletiva de imprensa pós-luta do UFC 327: não temos lutas para ele agora. Não temos nada feito com ele. Masvidal ainda está tecnicamente sob contrato com o UFC. O fato de o MVP nem ter entrado em contato com ele sugere que a tendência de roubar o talento do UFC está acelerando. Nem todos esses lutadores foram roubados pelo MVP. Alguns deixaram o UFC voluntariamente. Alguns foram liberados. Alguns simplesmente deixaram seus contratos expirarem. Mas o fio condutor é o mesmo. Eles encontraram uma oportunidade mais atrativa fora da promoção de Dana White, e apenas o anúncio do mínimo de $40 mil por luta reforça porque essa tendência provavelmente continuará. Relatórios há muito tempo sugerem que os lutadores de entrada do UFC ganham cerca de 12 mil para aparecer, embora nenhuma cifra oficial tenha sido confirmada. As reclamações dos lutadores aumentaram este ano, especialmente após o acordo de 7,7 bilhões do Paramount, que levou os executivos do UFC a reconhecer a necessidade de mudanças no sistema de pagamento. O presidente e diretor de operações do TKO Group Holdings, Mark Shapiro, disse que o pagamento dos lutadores é algo que eles não levam para granted. Enquanto ele não abordou diretamente nenhum problema específico com o pagamento dos lutadores, Shapiro prometeu que os atletas definitivamente verão mais dinheiro graças ao acordo com a Paramount. Mas promessas e realidade são duas coisas diferentes. O acordo do Paramount era para sinalizar um novo capítulo. Para Strickland, ele apenas confirmou o antigo. Grande dinheiro no topo, margens apertadas na base. Agora, o título é literalmente verdadeiro. Depende de como você contar. Nem todos os 10 lutadores no card do MVP estavam sob contrato ativo do UFC quando assinaram. Alguns já tinham partido. Alguns foram liberados contra sua vontade. Mas a verdade mais ampla é inegável. Lutadores com experiência no UFC, ex-campeões, contendores ranqueados, talentos em ascensão estão escolhendo lutar sob uma bandeira diferente. E o anúncio do mínimo de $40 mil é um sinal para cada lutador ainda dentro do UFC de que a grama não é apenas mais verde do outro lado. Vem com um cheque garantido que o UFC nunca igualará no nível de entrada. Rose disse ela mesma: lutar pelo MVP e na Netflix torna essa luta maior que nós. É uma virada de jogo para toda a indústria. Tudo vai ser diferente para todos os lutadores depois disso. Este é um experimento que a Netflix está empreendendo. Se esse experimento funcionar, este não será um evento isolado. Será o início de um concorrente genuíno do UFC, algo que o esporte não teve desde os tempos antigos do Pride FC. E Dana White, que construiu seu império em ser o único jogo da cidade, está vendo o jogo mudar em tempo real. Rose mencionou que esse pagamento mínimo é definido para oferecer mais do que apenas um salário mínimo. Ela expressou sua esperança de que essa abordagem continue inspirando padrões de pagamento mais altos na indústria com aspirações de atingir níveis de pagamento comparáveis aos dos boxeadores de alto nível. Os lutadores que estão neste card da Netflix já fizeram sua escolha. Os que ainda estão no UFC estão assistindo. E quanto mais o abismo entre o que o UFC paga na base e o que o MVP paga na base continuar a se alargar, mais difícil fica para Dana White fingir que o problema não existe. 10 lutadores do UFC deixando pode ser a manchete hoje, mas se nada mudar, esse número vai crescer.